Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar, um pouquinho sobre a ansiedade nas nossas crianças, E principalmente nessa época que a gente está vivendo, que é uma época de pandemia. E como os pais, os cuidadores, eles podem ajudar, então, seus filhos nesse momento, Então, isso mesmo, gente? Eu te convido agora, nesse momento, para a gente pensar um pouquinho junto sobre isso, sobre esse tema. Mas a primeira coisa a se pensar é que a ansiedade, em virtude da pandemia, desse momento, ela não está instalada, não está acontecendo apenas nas crianças, Mas também está acontecendo nos adultos. E hoje, diante da pandemia, essa ansiedade, ela se coloca com tamanha importância e com um peso gigantesco, gente? A gente já tem muitos estudos e artigos, bem atuais, mostrando um aumento significativo, não só nas crianças, mas também nos adultos, quando a gente fala de ansiedade. Então, o quanto a pandemia está nos impossibilitando a todos de viver uma rotina, que antes nós vivíamos, como ir à escola, falando em criança, brincar com os amigos, ir à pracinha, enfim, E essas incertezas, elas vão gerando na criança um comportamento ansioso. E com essas ativações, a família também começa a ficar mais ansiosa. A família também começa a se desorganizar, Tendo que fazer toda uma nova reorganização, uma nova estrutura, dentro desse novo momento, dentro do seu lar. E o jeito que lidamos, assim, com as nossas ansiedades, com as nossas ações, vão refletir diretamente no comportamento da criança. Então, isso a gente não pode perder de vista, Como a gente se comporta vai refletir diretamente nele, eles vão replicar o comportamento. E como os pais podem identificar esses fatores de ansiedade em seus filhos, isso é muito importante, a gente vai tratar aqui hoje. A criança, por si só, ela já tem uma natureza mais ansiosa. Então, este é um fator que a gente precisa ter em mente sempre como algo natural nessa fase. Dentro desse mundo de descobertas e construções da criança, ela se coloca mais ansiosa, sim. Então, um dos fatores que os pais precisam estar sempre muito atentos, principalmente nesse período, que a gente está vivendo, mais isolados, é observar os comportamentos dos pequenos. Então, assim, gente, se perguntar, será que meu filho está me trazendo um relato a mais, um medo em excesso que antes não vinha dessa forma? Então, ele tinha um medo, mas será que agora não está sendo potencializado? Questões de desobediência excessiva com excesso maior, uma irritabilidade a maior parte do tempo, As crianças, elas podem apresentar até dor de cabeça frequente, inquietação. Então, ficar atento às mudanças, essas mudanças é fundamental. E o importante dessas análises é o quanto isso está trazendo prejuízo que antes não aconteciam, O quanto essa criança, ela pode estar em sofrimento e talvez não está conseguindo falar isso, então os atos dela falam por ela, Ou seja, gente, esses pais, nesse momento, eles estão tendo a oportunidade de ficarem mais atentos aos seus filhos, E terem aquele olhar que em algum tempo atrás talvez não tivessem em função da correria do dia a dia, Não conseguiam ter esse olhar na integralidade, hoje estão tendo essa oportunidade. E não podemos esquecer também que esses pais hoje enfrentam muitas dificuldades, porque em grande parte do tempo estão com seus trabalhos também de forma remota, em home office, E precisam conciliar, então, ali as questões do filho, da escola do filho, muitas vezes que está remota, e as suas atividades de trabalho. Então, é uma sobrecarga maior para essas pessoas. O que acontece é que lá no início da pandemia, o diálogo com os pais, entre pais e filhos, era que isso iria ser uma coisa breve que ia passar. E com o tempo, a pandemia não acabou, Isso não aconteceu. Então, agora eu vou te passar algumas dicas, assim, bem importantes para você conseguir manejar um pouco melhor aí as questões dos seus pequenos em casa. Então, a primeira dica é: crie uma rotina explicando que não será como antes, pois o momento ele exige mais cuidado de todos nós, mas que sim,
Horários vão ser criados, como acordar em determinado horário, fazer as principais refeições em determinado horário, dormir, né? Horários para atividade de escola, mas o mais importante de tudo isso é que essa rotina ela seja elaborada e organizada junto com a criança, né? Assim ela vai se sentir parte desse projeto e o engajamento dela vai ser muito maior para que aconteça. A segunda dica é dê responsabilidades para as crianças, ou seja, né, gente, criando um sentimento de autonomia nessas crianças por meio de arrumarem seus quartos, arrumarem seus brinquedos e até mesmo fazer alguma atividade pequena ali que não exija risco em casa. Assim, a criança ela adquire uma responsabilidade e o vínculo de pertencimento com esse lar é muito maior. A terceira dica é praticar exercícios físicos, né? As crianças elas têm muita energia aí para gastar e além de ser, né, o exercício físico responsável pela manutenção da saúde, ele é gerador da liberação da serotonina, que é o hormônio do prazer. Então, essa criança, né, que se exercita, ela tem uma tendência menor de ficar ansiosa, de ficar irritadiça. Então, dá um equilíbrio aí na homeostase da criança. Então, quarta dica é cuidar da alimentação, ou seja, os alimentos saudáveis, eles são extremamente importantes e definir horário junto com a criança também é de extrema importância. A quinta dica é cuidar com o excesso de informação. Cuidar o que falamos e o que assistimos na frente das crianças é fundamental, gente, porque elas absorvem tudo e às vezes elas compreendem muito melhor que os adultos, né? E esse pode ser um fator que gera extrema ansiedade nas crianças, né? As crianças da geração alfa, as crianças nascidas de 2010 para cá, desde muito cedo elas estão imersas em um ambiente cheio de informações. A informação vem de todas as formas, de todos os lados. E essas informações muitas vezes não são filtradas de maneira correta para que passe para a criança de uma outra forma. Então nada melhor nesse momento parar, escutar a criança, entender o que está preocupando ela e como que você pode tranquilizá-la, né? E uma das melhores maneiras é informar a criança de maneira correta, sobretudo de maneira certa, explicando a ela que nem ela e nem você tem controle da situação, desse momento atual, mas que cada um de vocês podem fazer a sua parte juntos, né? E isto é um ganho muito grande, assim, de vínculo pais e filhos, cuidadores, né? E sendo assim, a gente pode avaliar os sentimentos delas e validar também. E é importante dizer a elas que tudo bem de se sentir assim. Mas que não podem deixar que estes sentimentos as dominem, né? E que juntos vocês vão pensar em estratégias para passar da melhor forma por esse momento. E é importante que a criança aprenda a lidar com essas situações, né? Com estes sentimentos. Então eu vou deixar uma dica aqui de leitura para vocês, muito gostosa de ler com seus filhos, então vocês leem em casa com eles, que é o livro Meu Herói é Você. É um livro criado pela ONU exatamente para a turbulência do momento que a gente está vivendo, tá, gente? Então boa leitura e até o próximo vídeo, um grande abraço.